que aconteceu com o Bradesco? O que aconteceu com a Gafisa? Gafanhoto, você entraria na Gafisa? Jamais. E do Bradesco? Olha, o Bradesco está ficando bom, hein? Mas a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. O objetivo não é falar sobre se eu vou entrar, não vou entrar, não é isso. O objetivo é trazer algumas lições básicas sobre esses eventos. E, claro, as pessoas me pedem sempre vídeos mais curtos, vídeos de head. Então eu resolvi fazer o seguinte, olha, as lições aqui são lições de head, é head na veia, só que é proteção sem que você já esteja posicionado, são proteções preventivas. Muitas vezes, e por isso eu falo, tem remédio, a prevenção é melhor do que o remédio. Então, eu vou conversar aqui com vocês sobre lições básicas, cruciais, e vou deixar um pouco do como a gente pode usar os derivativos a nosso favor. Mas no próximo vídeo, tá, que vai estar na área de membros, eu vou explicar, dando um exemplo concreto, de como é que você, que às vezes já tem, por exemplo, Banco do Brasil, ou já tem qualquer tipo de ativo, já tem na carteira, está com preço médio legal, como é que você pode proteger esse patrimônio? Tá? Então é possível fazer isso, mas eu vou deixar no vídeo mais específico. Aqui a gente vai falar, tem muito valor também, mas sobre lições cruciais. Imagina que você faz o dever de casa e fala assim, vou começar a ir para a renda variável. Vou escolher um setor sólido, né? Tantos setores no Brasil, vou escolher o setor sólido, que é o setor dos bancos. E dentro dos bancos, tem os bancões, e vou escolher aquele que está com o melhor preço. Eu acho que tem o melhor preço para entrar. Nessa história de que eu acho que eu tenho melhor preço para entrar, eu decido escolher o Bradesco, né? Decido escolher o Bradesco. E olha o que aconteceu. Imagina que você escolheu o Bradesco, está lá tranquilo, né? Excelente, comprei um bancão, vou ficar aportando todo mês, e de repente alguém fala para você: poxa, saiu a notícia de que amanhã vai sair o balanço do Bradesco, né? E aí o Bradesco já sobe 2%. Depois vai sair, e saiu. Então, da hora que alguém comentou com você até aqui, já subiu 8% o Bradesco. Que ótimo, vou botar mais dinheiro. É o banco que eu escolhi, está muito barato ainda. E depois ele faz isso. 15%, quantos por cento aqui? Olha, daqui de cima até aqui embaixo, 16%. Da posição anterior, 10%. Então você perdeu 10% do patrimônio em 2 dias, 15% em um dia. Isso porque você está escolhendo um bancão. E aí as pessoas escutaram falar em Gafisa, né, e fizeram operações de Gafisa. Eu não faria. Explico por quê. Até vou falar aqui sobre análise fundamentalista, né, um pouco de análise fundamentalista, dentre as lições que a gente tem que aprender. Tá? E aí a Gafisa não para de subir, todo mundo começa a falar de Gafisa. Né? Lá de dezembro até agora subiu 100%. Se eu pegasse de 31 de dezembro, do último dia do pregão de dezembro, 20%, e continuou subindo. Continuou subindo até um ponto que chegou a dar 60% em um mês. Que história é essa? Vou entrar. Depois que entra, a pessoa perde o patrimônio todo. Né? É triste. É muito triste. E a gente vai conversar sobre isso. Como a gente se previne, tá, dessas possibilidades, dessa situação. Então aqui eu vou deixar algumas lições cruciais. Vai ser um vídeo mais curto. Tá? Ele está sendo colocado imediatamente posterior a um vídeo da área de membros que eu deixei só abrir para estreia, para vocês usufruírem. Esse vídeo aqui vai ficar. E eu devo fazer um próximo vídeo dentro de uma revisão que eu estou tentando pensar da área de membros sobre uma maneira prática de você conduzir o seu patrimônio em renda variável e ao mesmo tempo estar protegendo ele. Mas vamos lá. Vamos olhar aqui. Seguinte, qual a lição crucial número 1? Não opere o que você não conhece. Então, assim, uma coisa é você operar. Operar, imagina um médico, ele não conhece um cirurgião cardíaco. Ele não é capaz, ele não é capacitado, ele pode ser capaz, mas ele precisa ser capacitado. Né? Ele não é capaz de fazer uma cirurgia de cérebro, por exemplo. Então ele precisa desenvolver essas habilidades. E para desenvolver, eventualmente, lógico, ele vai operar. Mas quando a gente fala operar, é praticar, é iniciar a prática. Não significa que eu vou sair de uma posição que eu não conheça nada e nunca pratiquei e vou colocar tudo em outra posição. Não opere o que você não conhece. E aqui eu vou até colocar um bastidor para vocês. Tá? Qual bastidor que você vai colocar, gafanhoto? Por que eu estou puxando? Eu queria fazer um vídeo sobre hedge. Se eu colocasse um vídeo hedges, as pessoas iam ficar
frustradas, porque eu não estou falando de manejos, as pessoas adoram manejo, né? Eu gosto também, converso muito sobre isso, mas eu acho importante também dentro disso, não é só falar, olha, o manejo de uma call vendida é um busto horizontal. Não é, é uma estratégia, é uma consistência em algum determinado exercício, algum conhecimento. É igual mais ou menos assim, se você faz exercício físico, não é um exercício físico ou só uma série que você vai ficar fazendo para poder ter os melhores resultados. Você vai ter que fazer todo dia, vai ter que alternar exercícios, vai ter que mudar as séries. Isso é com tudo, tá? Ah, mas a alimentação não é assim. Não, a alimentação também. Você vai fazer exames, você vai mudar, escolher a sua alimentação, você vai fazer novos exames, talvez a idade faça com que você mude de alimentação. Então a estratégia, a consistência para você ter um corpo físico bom, um conhecimento no mercado financeiro adequado, é manter a consistência nos estudos. Tá? E não é uma consistência apenas de estudo, é de prática, mas não vai operar achando que você vai ficar do rico do dia para a noite. Pessoas que tiveram excelentes consistências durante muito tempo quebraram. Tem professor na internet que aconteceu isso. Tá? E, claro, ele aprendeu e hoje não opera grande, não opera da maneira que fizeram. Tá? Então vamos operar com coisas que a gente conhece. E o que eu queria mostrar para vocês rapidamente? Tá? Não deveria, mas eu acho legal mostrar. Quando a gente vai para a internet é um ambiente em que ele está querendo, né, a pessoa da internet está querendo audiência. No canal aqui a gente está caminhando para isso também. Quando eu falo do Bradesco, por exemplo, é porque aconteceu com o Bradesco, é uma excelente empresa, é uma ótima oportunidade de demonstrar uma proteção e falar e usar alguma coisa que está na pauta. Não adianta eu falar do carnaval em julho, né? Não adianta eu falar do carnaval em junho. Tá? Tem que falar do carnaval quando ele está ocorrendo. E eu tenho que falar de proteções com relação a quem está uma mentalidade boa, está comprando bancões, no momento em que aconteceu algum episódio, eu vou aproveitar essa oportunidade para que a gente converse sobre. Tá? E isso tem um aspecto educacional que é o de contexto, tá? É a contemporaneidade. Enfim, olha que interessante. Se você vai buscar canais, vai ter canais que vão ser, às vezes, narradores de ativos. No dia que o Bradesco subiu, disparou 6%, coloca, disparou, eis o porquê do Bradesco disparar, e 2 dias depois, 3 dias depois, coloca um outro vídeo, já era, o Bradesco caiu. Né? O que a gente tem que aprender dessa lição? O YouTube, quando a gente vai estudar via YouTube, não vai estudar via curso, por exemplo, quando eu estou lá na área de membros nível 1, não tem notícia, a gente não está preocupado com notícia, nossa única preocupação é vencer o CDI. Essa é a nossa preocupação, com criar proteções para que a gente possa se estruturar na renda variável para até obter ganhos cada vez maiores. Então, quando a gente pensa vou mostrar aqui uma parte de dentro do canal, deixa eu dar um pause para poder não ficar tão grande o vídeo. Então, dê um pause para não ficar tão grande. Quando a gente fala que a gente vai produzir conteúdo vinculado ao que o público quer, é o caso aqui, vou mostrar as entranhas. Então, muitas vezes você está escutando um assunto porque ele está na pauta. Você não deveria estar se preocupando com esse assunto, você deveria estar fazendo o que deve ser feito consistentemente, aquilo que você estudou. Por exemplo, o que a gente fala do Bradesco agora, né? Porque no canal está falando, olha, o que seu público assiste? Poxa, está falando aqui, assistiu vídeos de Bradesco, vídeos de Bradesco, vídeos de Bradesco, né? Que mais? Vídeo de Bradesco, vídeo de Bradesco. Eu vou ter que falar de Bradesco. Vocês estão interessados nessa opinião, nesse ativo, e eu tenho que falar um pouco mais sobre isso. Eu vou aproveitar que eu queria falar sobre proteção, proteções básicas até para iniciantes, e vou usar essa oportunidade para estimular vocês a estudarem mais e melhor. Né? Falando de Bradesco, inclusive, eu fiz uma compra, eu vou falar aqui para vocês. Então, vamos voltar aqui. Não opere que você não conhece. Isso é muito importante. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Se você quer melhorar e saber se você está sabendo ou não de um determinado assunto, é importante que você tenha uma âncora para não perder a oportunidade. O que é isso? Existe um termo, um conceito chamado custo de oportunidade. Se eu coloco dinheiro no Bradesco, tá? E ele não está batendo a renda fixa, era melhor ter colocado dinheiro na renda fixa. Era muito melhor eu ter colocado dinheiro na renda fixa. Então, quando eu vou sair do meu conforto, sair do que eu já conheço, sair das coisas que até eu conheço, mas talvez não conheça tanto,
Para ir para algo maior, algo melhor, algo que vai me dar uma rentabilidade maior, que seja, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E eu não posso pegar, vou dar um exemplo aqui, né? Até desse exemplo triste, né? Então, por exemplo, quando for lá falado, investiu 1 milhão na Gafisa. Beleza, né? Tudo bem, foi investido 1 milhão na Gafisa. Quando você assume que houve uma perda de 150 mil reais, por exemplo, se esse 1 milhão está inteiramente alocado na renda fixa, eu estaria ganhando 10 mil por mês. Quando eu aplico em alguma coisa que tem um risco e me leva a ter uma perda de 150 mil em cima de 1 milhão, isso aqui é 1% ao mês, o que significa? Que para eu recuperar esses 850 mil, já deu errado, eu fui estopado na operação que foi contada lá, houve uma saída, saiu da operação com prejuízo. Quando eu perco 150 mil em cima de 1 milhão, para eu pegar de volta esses 150 mil, eu preciso que 850 mil rendam 1% ao mês por mais ou menos 17 meses. 16, 17 meses. Para voltar a ter meu 1 milhão. Eu perdi em termos patrimoniais 1 ano e meio de, de tempo. Tá? Perdi oportunidades. Então, quando eu falo tem uma âncora, é porque na hora que você está caminhando aqui para a renda variável, vá construindo esse patrimônio aos poucos. Já já vou falar sobre a questão de ser holder, né? Por que eu caminharia para a renda variável ao invés da renda saindo da renda fixa? Como? Olha isso, hein? Como é que eu saio? Por que eu entro na renda variável como uma proteção da renda fixa? Que maluquice é essa, Gafanhoto? Então a gente vai conversar, vou dar um exemplo sobre isso, vou falar sobre isso. Mas não é o que eu aconselho, tá? Nesse momento, não tem, aqui no vídeo não tem recomendação nenhuma a não ser estudar, tá bom? Então, mas não é o que eu faria, mas existe sim essa ideia. Então tem uma âncora. Se você tiver uma âncora, você vai conseguir mensurar essa oportunidade. Por exemplo, olha, se eu tenho lá, eu já sei que na renda fixa eu ganho 1% ao mês, né, que seja, não vai estar tão grande assim hoje em dia. Então, se eu for para a renda variável, eu tenho que buscar estratégias que vão dar mais do que a renda fixa. E vou ter que estudar essa estratégia por algum tempo. Voltando lá ao exemplo do operar, né? Se você. Isso que você está fazendo não é uma operação se você está começando no primeiro ano fazendo isso. Você está levando aqui, eu tenho, como caso aqui, eu tenho 1 milhão, né? E estou usando aqui 50 mil para estudar isso aqui. Você vai ficar feliz? Você vai ficar feliz? Não. Você aceita perder esses 50 mil? Então você não está operando. Né? Aí você já está operando. Agora, se você está no ponto de vista da prática, qual a diferença entre um lote, botar 50 mil e botar 10 mil? Por que você não bota pequenininho? Então, esse primeiro ano, até quem faz médico, por exemplo, ele vai fazer a residência, ele fica 2 anos em clínica. Depois mais 2 anos na outra especialidade dele. Algumas especialidades são 4 anos. Então, e até ali, você não pode falar, ele está operando. Está estudando, está praticando a medicina, mas sendo suportado por alguém. Então, cuidado, tá? Nessa transição. Essa transição é importante que você saiba, olha, se eu não estiver batendo isso aqui com alguma vantagem, porque às vezes você pode ir para renda variável, pensando, estou protegendo. Eu deixo de ganhar esse 1%, mas eu não ganho nada, mas eu estou buscando uma diversificação. Então é outra funcionalidade. Mas é importante que você saiba que o custo, e é aí que eu estou falando da âncora, o custo dessa proteção para você é o quê? É deixar de ganhar a renda fixa. Então, atente-se a isso. Tenha essa âncora e vá dando os passos controlados nessa jornada. Tá? Não quer dizer... Por quê? Porque aí é fácil retornar, ver onde errou, recuperar que eu estou falando... rever os erros. Se você entra grande, você entra no tamanho que não dá, depois você não tem mais saída. E vamos lá. Outra coisa, cuidado, ainda no campo não opere que você não conhece. Depois que você conhece, você tem que ter muito cuidado com o que sabe. Vamos falar de uma análise fundamentalista que alguém comentou no canal. Até sobre a Gafisa. Olha, existe um site que eu gosto muito de consultar, o pessoal fala muito do Status Invest, mas eu sou mais das antigas, talvez. Eu uso o site Fundamentos, tá? O site Fundamentos, vou mostrar aqui para vocês. Eu chegar lá e colocar Gafisa, alguém falou para mim
que a Gafisa tem um valor patrimonial por ação de R$ 24. Aqui, ó, se eu pegar aqui, VPA, valor patrimonial por ação de R$ 24. Eu estou fazendo uma análise fundamentalista, eu conheço análise fundamentalista, eu acho que eu conheço, e mesmo se eu conhecer, pessoal, mesmo se eu conhecer, vocês têm que pensar o seguinte, outros também conhecem. Todo esse material que eu tenho acesso, outros também têm. E não são pessoas pequenas, são pessoas que têm grana. Então, vamos entender o seguinte, vamos mais humildade. Olha, o VPA, o valor patrimonial do ativo, está R$ 24. Vamos dar um estudo de 2 minutos aqui de análise fundamentalista. Análise fundamentalista. O que significa VPA de R$ 24? Significa que se eu pegar todo o ativo da empresa e tirar todo o passivo dela, ou seja, tudo que ela tem, e pagar, vou vender tudo que eu tenho da empresa, eu vendo, imagina que você tem tudo que você tem, você vende e paga as suas dívidas. Quando você faz isso, você tem o que as pessoas acreditam que seja o valor de fato da empresa, né? De qualquer empresa, que é o quê? É o patrimônio líquido. Se você fosse desfazer da empresa, de uma maneira bem simples, seria o patrimônio líquido da empresa. Olha, isso é o que ela vale de fato. Então não importa. Imagina se você tem um imóvel de 1 milhão, mas tem uma dívida de 800 mil. Você vai pagar, tudo bem, vai ter entrada de dinheiro, vai ter saída, né? Bom, você tem 1 milhão, tem uma dívida de 800 mil, o que você tem de fato é 200 mil. Você tem de fato. Esse é o patrimônio líquido. Então, quando você vai comprar uma empresa, você não vai comprar pelo ativo dela, porque ela pode ter 1 milhão de ativos, de imóveis e tal, e pode ter uma dívida de 2 milhões. Beleza? Então, eu vou comprar pelo patrimônio líquido. Eu tiro o ativo, subtrato ativo. Aí tem o patrimônio líquido. E o que é o valor patrimonial por ação? Olha, eu pego esse patrimônio líquido e divido pelo número de ações. Eu vou saber quanto está valendo cada ação. Quanto vale cada ação em relação ao PL, ao patrimônio líquido. Isso só quer dizer isso. Você não quer dizer que vai subir, que vai descer, que vai valer isso, que vale... Não, isso só quer dizer isso. Quanto vale cada ação em relação ao patrimônio líquido. É uma análise objetiva, mas eu não vou comprar, jamais eu compraria a Gafisa porque ela está R$ 6, e o valor patrimonial dela por ação está 24. Jamais faria isso. Mas por que, Gafanhoto? Olha, se eu pegar a Gafisa e olhar direitinho lá os dados, né, então não é nunca é simples, né, pessoal? Isso que eu estou querendo dizer com essa lição. Se eu pegar os dados, eu vou olhar o seguinte, olha, o patrimônio líquido dela é 1,6 bi. Deixa eu botar 3 telas aqui que a gente consegue ver. Então o patrimônio líquido dela é o quê? É 1,6 bilhão. Só que tem um detalhe. E aí, quando eu divido isso, antes de eu fazer esse detalhe, quando eu divido isso pelo número de ações que está aqui, que são 69 mil, 1 bilhão, 69 milhões de ações, tá? 69 milhões, isso dá aproximadamente 24, patrimônio real, ação, R$ 24 por ação. E a ação está R$ 6 aqui em cima. Ó. E aí que vem não é um detalhe, é algo estrondoso. O que mais importa para mim é dar lucro ou não dar lucro. Porque a renda fixa vai me dar 1% ao mês. Agora, e o lucro? Vamos olhar o lucro da Gafisa. O lucro da Gafisa nos últimos 12 meses, é o quê? É 200 milhões negativos. Não é lucro, é prejuízo. Se eu olhar para esse patrimônio líquido e olhar para esse prejuízo, em 8 anos eu não tenho mais patrimônio líquido, eu vou ter mais dívida do que receita. Em 8 anos já acabou o patrimônio líquido. Ah, mas Gafanhoto, pode estar melhorando, vai que no próximo balanço sai melhor. Bom, pode estar melhorando, mas olha aqui o balanço dos últimos 3 meses. Nos últimos 3 meses, o prejuízo foi de 88 milhões negativo. Ou seja, se ela continuar assim, nos próximos 12 meses, quanto vai ser o prejuízo dela? Vai ser isso aqui vezes 4. Mais ou menos 300 milhões de prejuízo. Então, ela já está caminhando para um valor, mostrando aqui de acordo com os dados dela, tá? Que ela fornece esses dados de RI, Relações com Investidores. Se ela já está caminhando com prejuízo e o prejuízo aumentou nos últimos 3 meses, projetei ele para 12 meses, ele tende a ser 300 milhões, cara, alguém tem que me convencer muito pesado
de que vale a pena entrar nisso aqui. Tá? E aí volta aquela história. Se todo mundo começar a falar em Gafisa, toma cuidado. Se o pessoal falar, vende Gafisa, vende, toma cuidado, fica de olho. Não é nem para é para você conhecer. Pensar que as coisas não são simples. Tá? Eu dei esse exemplo aqui da análise fundamentalista, porque é muito legal, gosto muito, e eu gostaria de falar mais sobre isso, mas é como eu disse aqui, o YouTube ele fala para mim, você tem que publicar vídeos sobre derivativos. As pessoas gostam de quando você fala de opções. As pessoas não, o YouTube não me recomenda ainda quando eu falo de análise fundamentalista. E às vezes eu nem quero, às vezes eu tenho que dar uma ajustada. Para quê? Para que o canal vá crescendo de acordo com a medida que a gente vai conversando, vai colocando conteúdo. Tá? Então toma muito cuidado com o que você sabe e aí a gente vai para a próxima lição. Por mais que eu saiba, já passei algumas coisas da parte técnica, é importante eu ser coerente com o meu objetivo. Então, imagina o seguinte, eu resolvi investir em ações. Por que você resolveu investir em ações? Ah, porque eu escutei que é legal diversificar. Bom, beleza. Então você entrou como holder, você começou a comprar ações, começou a ser sócio de empresas. Existe uma diferença enorme entre comprar ação e ser sócio de empresa. Você resolveu adquirir ações para ser sócio de empresa. Resolveu ser sócio de empresa com o objetivo de ser de uma proteção, né, da renda fixa. Que se você falou, eu quero comprar ações para diversificar, você está se protegendo da renda fixa. Então você entrou na renda variável com esse intuito. Isso é uma possibilidade. E você vai ter várias maneiras de se proteger em relação a isso. Outra pessoa fala, eu quero ser holder porque eu quero apostar. Eu quero, de repente, vai que eu sou sócio de uma empresa que bomba. Aconteceu com a VEG, aconteceu com o Barça, aconteceu com não sei quem. Então você está numa filosofia, né, numa ideia de tem baggers, né, que são o quê? Você vai ter ações que você vai carregar na sua sacola, né, que de repente ela vai valorizar 10 vezes mais. Ela sobe 10 vezes de valor, 1000%. Poxa, aí pagou toda a sua renda fixa que você tem. Então, qual é uma outra filosofia? E vai ter as pessoas que vão ter a filosofia de, por exemplo, eu quero ser sócio de boas empresas, porque elas vão dar lucro, eu já tenho lá o meu aluguel, eu já tenho lá minha renda fixa, eu quero também receber dividendos. É mais uma filosofia. O detalhe é que muitas vezes, quando você está numa filosofia de dividendos, mas você está misturado com a filosofia do tem beggars. Não pode. Né? Então, se tem um aconselhamento aqui, você escolheu, né? Se você está querendo ser coerente, você tem que pensar em melhorar sempre. Só que tem um detalhe: quando você vai buscar melhoria, que é a outra, essa próxima dica, né? Quando você vai buscar melhoria, você tem que estar de olho para manter a coerência com seus investimentos. Vamos pensar numa melhoria. Então, eu falei para vocês, ó, lições cruciais: melhore sempre. E você tem duas maneiras de melhorar. Como é que você pode se proteger? Como é que você pode se proteger? Tá? E como é que você pode buscar taxas melhores? Por exemplo, quero buscar rentabilidades melhores. Olha, rentabilidade melhor pode não ser compatível com. Eu posso definir uma estratégia que não é compatível com a Tem Beggars. Então vamos lá. Na quinta melhoria, né? Quinto passo aqui. Eu vou querer melhorar e vou buscar. Eu já gosto, eu sou o cara que pratico dividendos, né? E eu quero buscar taxas. Buscar taxa. Aí eu aprendi a venda coberta. Quando eu aprendo a venda coberta, eu fico feliz da vida. Por quê? Porque eu tenho lá, por exemplo, o próprio Bradesco, né? O Bradesco está 15. Eu começo todo mês a fazer venda coberta, vendo call, no 16. Então, além dos dividendos, se o Bradesco não for para cima do 16, eu não tenho que entregar o ativo. E vou ficar lá, de tempos em tempos, recebendo dividendos e recebendo taxa da venda coberta. E recebendo taxa da venda coberta. Bom, até aí tudo bem. Só que essa filosofia de receber taxa, ela tá ok com holder dividendos. Mas não tá ok com holder do Tem Bagger. Por quê? Imagina que eu faço, dando exemplo, eu fiz isso para CSN, não, vamos botar
que seja VEG. Eu fiz isso para VEG e a bola, aqui eu estou falando do Bradesco, né? Imagina que o Bradesco sai do 15 e vai para 30 em 2 meses e eu fiz a venda coberta no 16. Eu vou ter que entregar um ativo. E como a ideia do Tenbag é multiplicar às vezes por 10, ela vai para 150. Eu entreguei lá por 16. Então não é razoável, não é adequado você estudar, executar uma venda coberta para buscar dividendos, né, e depois aplicar ela nas suas empresas que você sugere que pode ser uma daquelas que vai bombar. Ah, mas não acontece. Aconteceu com a Apple, aconteceu com a Vega. Acontece, tem Vegas, mas cada um vai ter uma filosofia. Eu não faço isso, mas eu vejo quem faz. Tá? Ou eu dedico uma parte pequena do meu patrimônio a isso, mas tem gente que faz. Então, seja coerente. E volta ao perigo. Qual o perigo disso aqui? O perigo disso aqui é que a pessoa começa a entrar numa história de venda coberta, dividendos, e aí é onde está o maior perigo de quem vem para o mundo das opções. Começa, às vezes, a conhecer e achar que, às vezes, está dominando. Tá? Isso acontece de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, tem um colapso, tem um Covid, quebra de sistema imobiliário, quebra de não sei o quê. Então, imagina que a pessoa está lá fazendo venda coberta, num outro mês o Bradesco termina acima de 16, ela entrega o lote dela de Bradesco, né, e fala, vou começar a vender put no 15. Porque quando ela vende put, ela começa a receber taxa, só que vai querer comprar. E ela fala, poxa, descobri a estratégia Will. A estratégia Will até funciona, mas para os ativos estacionários. O problema é que a pessoa não deixa de fazer essa estratégia quando ela deixa de ser estacionária. Então ela funciona, aí volta para aquela coisa, por mais que eu não opere que você não conhece, cuidado com o que você sabe. Porque isso aqui vai te dando resultado, imagina que você fica 1 ano nisso aqui, e depois ela muda de patamar. Então o Bradesco, você consegue ganhar taxa quando sobe, consegue ganhar taxa quando vende, está sempre ali e ela vai para o patamar de 30. E você saiu na venda coberta lá no 15. E tá vendendo. E só que agora, já não. Poxa, Gafanhoto, não vale a pena mais eu vender put a 14, a 15. Eu vou ter que vender put a 29 para continuar ganhando a minha taxinha. Tá bom, tá bom. Mas e se ela voltar para 6? Ah, não acontece. Aí você comprou a 29. Então aquele monte de taxinha de 1% aqui, 1% aqui, 1% aqui, 2%, que seja, você ganhar 12 taxinhas de 2% são R$ 40. Mas um tombo, imagina que no ativo você botou 1.500 nesse ativo, ganhou 2%, cada 2% é R$ 30, ganhou R$ 400, vamos botar que ganhou 400? 500, vou botar 500 aqui para ajudar, R$ 500. Então você tem agora R$ 2.000, o ativo vale 15, isso aqui vale 2.000. Mas você continuou fazendo até que chegou uma hora e você falou, putz, subiu. Eu vou lançar put aqui e eu compro o ativo por 2.900. Só que na hora que despenca, esse negócio vem para 6. E aí? Você ficou na mão. Então, o grande lance, que eu diria que para quem faz venda coberta, até que saiu da estacionalidade, se você está numa estratégia, aí vocês estudem, tá? Estudem, pratiquem. Se vocês estão numa estratégia de dividendos, né, além dos dividendos, vocês colocaram opções aqui para trabalhar os dividendos, tá? Trabalhar, ganhar mais, tomem cuidado com a mudança de patamar. Porque numa mudança de patamar, você se estrepa e a mentalidade não vai te ajudar. O que eu digo é, entregou o ativo, pula para outro. Por que isso? Porque senão, por mais que você fique vendendo a putzinha aqui no 15, na hora que ele for a 20, você vai falar, eu vou pegar, vou fazer a 19. Depois ele dá uma despencada, você fala, putz, Guilherme, me arrependi. Tá? Então você acaba se acostumando com aquilo. Tem vários ativos na bolsa, olha, o Bradesco derrubou, o Brasil continua bom, então cuidado, se controlem. Isso aqui é um exemplo de melhoria de estratégia, mas que tem que ter tomado cuidado com o conhecimento. Ele pode te quebrar. Tá? E aí, fechando esse vídeo, né, para deixar o vídeo inteiro, né, para terminar, falar assim, fechando esse vídeo, como é que eu posso melhorar de fato, né, usando as opções e os derivativos? Olha, eu tenho que pensar essa melhoria, tá? Vamos olhar aqui. Então eu posso buscar taxa, mas por que não se proteger? Como é que eu vou me proteger contra uma grande queda? Por exemplo, o Banco do Brasil hoje está 57, e se ele voltar a 35?
Você vai ficar doído. Por melhor que seja o seu preço médio, você vai ficar muito doído. Então, uma das maneiras de você proteger o seu patrimônio, tá, é fazendo proteções. Quer ver como é que você pensava nisso antes de você entrar na renda variável? Quero. Olha, quando você compra um carro, você faz o seguro. Você não compra um carro sem fazer seguro, né? A maioria das pessoas não fazem isso. Quando você entra na renda fixa e aprende um pouquinho mais, não estou aconselhando, você vai para o CDB para tentar buscar uma taxa melhor. Mas sempre que você olha para o CDB, você busca um CDB que tem o quê? Um fundo garantidor de crédito. Por que quando você entra em ações, você não busca proteção? Por que a gente pensa só que ela vai subir? E se ela subir, você vai criar proteção lá? Então é nessa hora que a gente tem que pensar em diversas maneiras de proteção. Eu vou só dar um exemplo aqui de proteção, tá? Mas eu vou falar mais depois. Mas, por exemplo, eu vou deixar a parte, né, vamos botar assim, a parte prática detalhada na área de membros, que é a continuação desse vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas, por exemplo, se eu tenho BBDC4, ele está a 13,60, sei lá, a 13,60. Por que eu não estou comprando? Eu tenho medo que isso aqui vá para R$ 9? Ah, tenho, gafanhoto. Eu tenho 100 mil ações do Bradesco. Não pode ir para R$ 9. Então, se você tem medo disso, por que você não tem uma put na carteira? E atenção, não é recomendação nem nada, não. É estudar. Estudar isso aqui. Porque se você aprende que você pode ter uma put, você pode estar fazendo besteira. Porque quando eu compro put para me proteger disso aqui, se eu for olhar as cotações da put, vamos dar uma olhadinha aqui nas cotações da put, olha. Tá? Não é, eu falo que não vai ser prático, mas acaba tendo algum nível prático aqui. Só dar o pause porque eu acabei fechando aqui a grade de opções. Aí eu volto para ela. Agora eu estou aqui com a grade de opções. Olha. Então, se eu quero fazer uma proteção, por exemplo, se o Bradesco está 13,46 e eu quero me proteger para, se ele despencar, eu conseguir daqui a 2 meses receber R$ 16. Né? Eu quero me proteger para, se ele despencar, eu receber R$ 16. Essa aqui não ficou boa porque senão atrapalha. Então eu quero receber 13,63. 16 não, 13,63. Olha, eu posso comprar uma proteção, um seguro, de 2 meses. Que lá, está 58 centavos aqui, uma put, o nome disso é put. Então posso comprar um seguro de 2 meses. Vale a pena? Tá? E aí vem a mesma história do carro. Poxa, se você faz um seguro de carro, seu carro durante um ano, você vai pagar lá 5% do valor do carro. Agora, se você faz um seguro de carro alugado, você aluga um carro, faz as contas. Se você fosse pagar um ano de seguro diário de um carro alugado. Quando eu falo alugado, você viaja de férias, não é aqueles carros que hoje já vêm alugados, não. Tá? Quando você viaja de férias, pega um carro só para ficar uns 3 dias, uma semana. O custo do seguro aqui é muito maior. E aqui o que a gente está vendo? Ó, um seguro de 2 meses custa 58. Se eu vou comprar o ativo agora, que está 13,46, e vou gastar 58 centavos, na verdade eu estou pagando quanto nesse ativo? Estou pagando quase R$ 14. 13,46 mais 58 centavos. Espera aí, para ter um seguro de 2 meses, vale a pena? Então a gente tem que aprender a buscar seguros baratos. E o que está mostrando aqui para gente? Ó, o seguro longo, um carro é mais barato. Será que o seguro longo nas opções é mais barato? Dá uma olhadinha lá, ó. Então se eu pegar aqui, esse aqui é o seguro de 4 meses. E o seguro de 2 anos? Bom, vamos pegar esse aqui, ó. Um seguro no 17, vou pegar esse aqui, 2025. Um seguro de R$ 16. R$ 16. Alguém vai ter que me pagar R$ 16. Alguém vai ter que me pagar R$ 16,33. E lá em outubro de 2025, ou seja, eu vou ter 2 anos de seguro, eu pago quanto? Eu pago R$ 2,20. Ora, voltando para mim. Eu pago R$ 2,20 em 2 anos de seguro. Peraí. Você prefere pagar 58 centavos para receber 13 em 2 meses? Daqui a 2 meses esse seguro acabou, vou ter que renovar o meu seguro? Ou prefiro fazer um seguro de R$ 2,20, que alguém vai ter que me pagar R$ 16,33, mas esse seguro vai durar quase 2 anos. Vai durar 1 ano e 10 meses, sei lá, 20 meses. Qual seguro que você prefere? Pagar R$ 2,20 nesse ou 58 centavos em 2 meses? Então,
esse estudo de seguro é o primeiro ferramental que as opções vão te dar de oportunidade para você fazer proteções. E aí, eu vou só falar aqui que eu estava prometendo, né? Tem estratégias para que esse seguro fique mais barato ainda? Tem. Tem estratégia para que esse seguro, entre aspas, saia de graça? Tem. Tá? Então, coisas que eu vou falar no próximo vídeo. Esse vídeo está mais curto, vou falar no próximo vídeo. Já colocando na área de membros um conteúdo novo. Vou abrir uma playlist nova que seria de estudos mais aleatórios, pelo que eu estou observando do consumo dos vídeos, né? Que eu estou vendo o quê? Que o pessoal do nível 2 está realmente aproveitando a jornada. Não estou falando assim, não estou criticando nada, as pessoas têm os afazeres deles, pessoas, não estou querendo que. Tudo que eu quero é que as pessoas estudem máximo e tirem resultados absurdos a partir desses estudos. Né? Até o que eu vou ensinar sobre isso que eu estou falando na área de membros nível 1, eu acho que vale muito mais do que um mês de assinatura. É uma proteção patrimonial absurda. Então, para quem tem, por exemplo, Banco do Brasil na carteira, poxa, vai assinar um mês para ter acesso só ao vídeo que é a continuação desse. Assina um mês e vai ter um. Olha, dá para fazer isso. Né? Dá para fazer para todos os ativos? Não dá para fazer para todos os ativos. Isso eu vou estar explicando no vídeo. Né? E se não dá para fazer em todos os ativos, já é uma indicação de quais ativos escolher. Né? Então isso ainda tem uma discussão que vai ser feita nesse vídeo. Então eu tenho essa fascinação de entregar coisas que valham mais do que seja o investimento, né? E que as pessoas usufruam. E eu tenho as duas jornadas, estou feliz pra caramba, porque o grupo de membros sou muito grato, essas pessoas estão usufruindo, aproveitando a playlist, aprendendo bastante, pelo menos me falam, né? Então, assim, eu estou tendo que reformular para entregar melhor mais coisas. Então, muito provavelmente, a área de membros nível 1, eu estou sentindo que o público do nível 1 vai ser um público que vai consumir esse conteúdo que, poxa, um monte de coisa que eu não posso falar no canal, porque senão vai, como eu mostrei para vocês, estratégia do canal, né, de você tem que olhar o que está saindo, o que não está saindo. Não adianta eu chegar aqui, porque isso que eu vou falar no vídeo que eu vou botar lá na área de membros, já foi falado no canal, tá? Já foi falado e bem explorado. Mas eu vou falar lá com mais tranquilidade, falar, ó, bem focado, dá para fazer isso. Então a ideia é que eu consiga dar eficiência, efetividade e eficácia para os nossos estudos. Tá? No nível 2, e eu estou extremamente, está tendo um tempo muito pesado para mim conduzir 6 operações estudando, normalmente 6, e eu vou ter que vou evoluir na operação do nível 1, que a gente estava estudando uma venda coberta dupla em BOVA 11, que é um straddle long put mais a compra do ativo. Eu vou evoluir aqui para levar estruturas perenes. Então, muito provavelmente, estrutura perenes que seria quase uma renda fixa porque você tem uma dívida, uma maluquice dessa. Então, muito provavelmente, eu vou ficar com uma série de operações, eu não consigo dar um gás, por exemplo, no nível 2, para agora que vieram as opções semanais. Então, estou reformulando a área de membros, tá? Ela vai continuar por um tempo, claro, não tenha dúvida, nessa pegada da jornada, que já tem mais de quase 40 horas de vídeo lá, que a gente está fazendo uma jornada em BOVA 11, já estamos na nossa 6ª operação, né? As 4 primeiras deram certo demais, a 5ª está dando errado, e é tudo que a gente queria, porque agora a gente vai fazer um estudo de manejo da 5ª operação, e aí a gente vai para a 6ª operação que foi iniciada, tá tranquila até agora. Então é uma estudo, assim, quem está acompanhando lá, eu chamo de um laboratório de campo, não é um laboratório, é um estudo de campo. Então nessa playlist do nível 2 eu estou fazendo isso. Agora no nível 1 eu estou reformulando e vou levar esse tipo de conteúdo. Uma parte fica aqui, né, para a gente ter uma noção inicial, e eu acredito que quem tem por exemplo, uma custódia de Bradesco, de Itaúsa, de Banco do Brasil, e fala, poxa, eu quero ser holder, sou holder, vai aproveitar esse conteúdo. Mas, Garrafa, por que você não bota na área aberta? Porque se eu colocar agora um vídeo de holder, as pessoas estão pedindo vídeos mais curtos, o YouTube pede para que eu faça vídeos mais curtos, as pessoas pedem vídeos mais curtos, e se eu falar, eu saí de um assunto, que eu falo sobre opções derivativas, a gente está entrando numa jornada de opções semanais, e falar sobre fundos imobiliários, ninguém assiste. Eu até tentei, tá? Não fala que eu não vou falar que não tentei, não. Eu vou deixar aqui na playlist, na descrição, a playlist de reflexões. Vocês vão ver que eu fazia vídeos com mais constância. Nem isso eu estou podendo fazer, porque não traz eficiência, não traz eficácia. Cheguei a fazer vídeos diários, não está trazendo eficácia. Então eu vou ter que, para eu ficar mais livre de entregar conteúdos que eu acho oportunos, tá? Não quer dizer que eu vou fazer de diário, não. Eu estou feliz porque eu acho que isso aqui vale o investimento de um mês
de área de membros. Então eu vou lá e faço um vídeo. Pode ser um por mês, tem um encontro mensal, então é uma perspectiva, ainda estou estudando o que eu vou fazer. Tá? Mas vai começar agora, vou abrir uma nova playlist, porque uma das coisas que eu quero estar focado na área de membros é que as pessoas não fiquem trocando de operações à torta e à direita, elas estão no aprendizado. A gente vai buscar, vai aprendendo mais operações, vai coletando elas e vai evoluindo. Tá? Mas esse outro não vai ser uma maluquice, mas eu vou colocar mais conteúdos lá que eu posso falar mais abertamente. Então, por exemplo, eventualmente alguém pergunta alguma coisa sobre análise fundamentalista, que foi esse exemplo que eu dei aqui para vocês, valor patrimonial. Então, vamos conversar sobre análise fundamentalista. Análise técnica, vamos falar sobre análise técnica. Vou soltando vídeos e respondo aos membros em relação a esse vídeo. Então, essa é a perspectiva que eu tenho, tá? Não está certo ainda. Por hora, continua como está. O que vai acontecer é que os membros vão ganhar um vídeo extra, tá? Um vídeo extra sobre como fazer essa proteçãozinha no Banco do Brasil, ou no Bradesco, ou no Itaúsa, ou no YouTube, como fazer em ações que a gente tem, o que? A gente tem em ativos, que a gente tem opções sendo negociadas com certa constância. Tá? Mas dá para fazer numa Copel? Dá, a gente vai estudar isso aqui lá também. Tá? Vamos fazer um estudo prático, que é um vídeo de mais ou menos 1 hora. Eu devo estar lançando essa semana, até segunda-feira, eu devo estar fazendo a continuidade desse vídeo lá na área de membros. Se me der, esse vídeo aqui está saindo logo após o outro, que ele vai funcionar na estreia, né? Se me der na telha, eu ainda gravo hoje mesmo. Mas hoje está meio tarde, são 5 horas da tarde, terça-feira de carnaval. Pode ser que amanhã de manhã eu faça esse vídeo, pegando as cotações e projetando para vocês, projetando para quem assinar a área de membros, esse estudo, né, a continuação desse vídeo, que é o estudo de como é que eu poderia fazer consistentemente, isso é importante demais, consistentemente. Não adianta eu ir para a academia um dia e esperar o resultado, você vai construindo aos poucos a proteção da sua custódia. Tá? Não vou conseguir fazer como jornada, como eu te falei, a jornada é específica, focada em BOVA 11, mas eu consigo fazer um vídeo em que eu vou mostrar um exemplo prático de que eu posso estar protegendo consistentemente a minha custódia. Tá? Isso é a ideia. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço, tá? E eu esqueci. Um recadinho, eu sempre falo, esqueço. Deixa o like, né? Se todo mundo fala, clica, deixa o like. Tempos atrás, eu já tinha falado que eu tentei fazer vídeos diários, só que o YouTube, a dinâmica do YouTube não funciona muito bem com o que eu me propunha fazer em vídeos diários, que era fazer jornadas, né? Porque às vezes o cara pegava o primeiro vídeo, depois só assistia o sexto, aí quando assistia o sexto já não sabia onde encontrar o primeiro vídeo, começava a volumar, enfim. Vim para uma jornada de estudos semanais. E eu não sou, como eu trabalho, além de estar ensinando aqui, que é um propósito que eu tenho, né? Eu também trabalho, eu não estou conseguindo determinar exatamente que dias que saem os vídeos. Tá? Então vou falar com vocês, eu não gosto, vou falar assim, eu não gosto de ligar as notificações. Mas quem está acompanhando o canal, pense em ligar notificações, ou de uma vez por semana vem aqui no canal que vocês vão ter acesso a um vídeo novo, vai ter um vídeo novo aqui. Isso eu estou conseguindo fazer. Já há um bom tempo que estou conseguindo colocar vídeos novos toda semana. Então, se quiser saber quando sai, exatamente quando sai, ou quando tiver a estreia, clica lá na notificação. O que é a estreia? A estreia eu deixo o vídeo e fico no chat com vocês. Então eu estou aqui no chat, aquele lá sou eu mesmo que estou no chat enquanto o vídeo está passando. Isso é outra coisa difícil para você determinar um dia da semana, porque eu não tenho à noite, eu boto à noite para estar junto com vocês, né? Então, para eu estar no chat com vocês, eu tenho que falar, eu tenho que dedicar um tempo, falar, hoje eu não vou na academia, hoje eu não vou fazer tal coisa, hoje eu não vou dar uma aula de opções, mas para estar aqui com vocês no chat. Então, se querem participar do chat, querem conversar comigo no chat lá, ligue a notificação, tá? Que aí vocês vão estar sabendo quando eu estiver lançando um vídeo de estreia, vai estar aparecendo lá. Beleza, pessoal? 45 minutos, um vídeo menorzinho. Parabéns para quem ficou, bons estudos, aproveitem. Vou deixar os vídeos das opções semanais aqui na descrição, tá bem legal. Quem está começando a estudar, tem a playlist de 2024, já está algumas informações lá, alguns vídeos interessantes. E está começando a estudar, está interessado? Deixa a pergunta aí, que eu posso pegar e abrir aqui no próximo vídeo. Eu abro, ela começa a abrir o vídeo respondendo perguntas simples. Então, assim, aos poucos a gente vai tentando ajustar o canal para poder estar trazendo sempre conteúdo
que vocês veem, quanto de conteúdo vocês não viram aqui, né? Vocês viram desde no Opere com Opções, em 45 minutos, essa questão da renda fixa. Existem várias maneiras de ser holder, né? Viram um pouquinho de análise fundamentalista. Então, olha quanto de informação que a gente tem em 45 minutos, e o objetivo é que a gente traga essa informação focada mais um pouco na área de membros, tá? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixem suas dúvidas, deixem um like, comenta aí o que achou do vídeo, o que eu posso melhorar. Até alguém perguntou, falou, faz mais do Profit. Não, existe um motivo deixa eu até mostrar aqui, né? Que a gente o pessoal sabe disso, né? Aqui, ó, esse aqui é outro livrinho que eu indico também, né? Então acho que é muito interessante vocês entenderem que a escrita que eu faço aqui, ela traz presença. Tá? Eu já falei sobre isso até no presencial que a gente teve aqui, em São Paulo. A escrita ela traz presença. Isso tem a ver com a nossa raiz, a nossa antropológica, né? Como ser humano, a nossa diferença em relação aos animais é que a gente colocou o tempo, a passagem do tempo a nosso favor. Diferente dos animais, que a passagem do tempo é contra eles. Tipo, quando uma presa sai para beber água, ela tem que beber água rápido e voltar, porque senão pode vir um predador. Ao mesmo tempo. Então, quanto tempo ela passar ali é pior para ela. O predador, a mesma coisa, né? Se ele ficar à espreita da presa durante muito tempo, a presa pode chegar, olhar ele e fugir. Também tem que tomar cuidado, né? Então ele tem que ser rápido. O tempo que ele fica parado ali é contra ele. Já o ser humano, o tempo que eu fico aqui observando, manuseando, né, um objeto, estudando uma situação, ele gera um aprendizado, e quanto mais observo, quanto mais eu pratico, quanto mais eu lido com aquilo, mais tempo eu fico, melhor eu fico. Então, peraí, o tempo é a nosso favor. Então, o estudo, o investimento no tempo, ele conta a nosso favor, diferente, e essa grande diferença, daí eu preferi situações em que eu estimule o foco, né, do que situações em que a gente vai ter constantemente, o caso de plataformas, né, por mais que eu olhe para opções.net, e opções.net é gratuito, o Profit não é, mas sugiro sempre assinar as ferramentas que vocês usem para estimular a continuidade delas, para estimular as pessoas que trabalham para que melhorem aquelas ferramentas, mas se eu ficar misturando, olhar demais na ferramenta com o estudo focado, às vezes isso pode gerar como é que falam, uns gaps que atrapalham o desenvolvimento. Então, ao invés de você estar focado em olhar para uma estratégia, por exemplo, você está, mas esse caso das ações, né? Caso das opções, mas esse código é de qual strike mesmo? Quebrou o raciocínio. Tá? Então, isso é importante, a gente ter esse estudo muito, às vezes, na ponta do lápis, e a gente só vai para buscar informação e volta, é melhor. É diferente de você estar é melhor do que não ter. Então, se fosse possível, na hora que eu fiz o estudo VPA, isso eu estimulo muito, tá, pessoal? Quando eu era professor de física, eu já fazia isso. O que eu falava para os alunos? Pessoal, primeira coisa, tira os dados do problema, né? Dados do problema. Então, se você vai estudar, por exemplo, no caso, eu fui lá estudar uma análise fundamentalista da Gafisa, né? Eu poderia, antes de ter, é que eu quis mostrar para vocês as opções.net, eu poderia ter pego os dados, né? Então, quais dados que eu preciso? Eu quero saber o VPA, então eu preciso da quantidade de ações, podia trazer aqui, precisava do patrimônio líquido e precisava, como eu gosto sempre de estar analisando, do lucro, que na verdade foi prejuízo. Então, tirar os dados antes me permitia fazer um estudo melhor do que da situação sem ter direto, né? O raciocínio ele vai direto. E é diferente, quando a gente faz física, eu falava, pega a velocidade, pega a DTS, pega a DTS, enfim. Bom, o vídeo ficou grande, não era para ter chegado 48 minutos, tá bom, né? 49 minutos. Até o próximo vídeo, bons estudos, tá? Considerem assinar a lista de área de membros. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado a todos que assistem, tá? Parabéns àqueles que recorrentemente estão estudando, estão melhorando, buscando conversar sobre esse assunto, passar esse assunto adiante. Tá? Sou muito grato e parabéns aí vocês que estão usufruindo do canal. Já temos mais de 120 mil views. Olha que maluquice. Quanto que você imaginar? 2.500 inscritos, tem mais de 100 mil views, 120 mil views. Vocês são estudiosos demais. Parabéns. Sei que eu não posso falar palavrão, né? Abração, pessoal. Até o próximo vídeo.